Sobral Pinto expressou uma frase antológica: a advocacia, ela não é profissão para covardes. Essa frase deve ser um guia para aqueles advogados que militam, talvez numa das áreas mais sensíveis do direito, que é a advocacia criminal. Porque uma falha do advogado criminal pode acarretar na perda de um bem irreparável, que é a liberdade. Toda a área criminal deve ser tratada de forma delicada e destrinchada de forma minuciosa. No dia 15 de dezembro de 2018, Mariana Borges Ferreira e um grupo de amigos se fizeram presentes no evento Sunset Party no Dynat Club Café de la Musique, na praia de Jurerê Internacional em Florianópolis, Santa Catarina. Durante a festa, Mariana afirma ter sido dopada. Às 22h25, ela sobe as escadas acompanhada de um homem no espaço deserto e sem câmeras e diz ter sido estuprada por ele durante os 6 minutos que pertenceram no local. Depois de escapar da situação, ela manda mensagem e liga para os amigos os procurando, mas não consegue os encontrar. Brevemente, em casa, a mãe recebe a filha e se espanta com seu estado. Na manhã seguinte, as duas vão até a delegacia de polícia na Praia dos Ingleses para prestar uma queixa no boletim de ocorrência. Mariana relatou que durante a festa bebeu uma taça de vinho em um dos bangalôs e sentiu-se diferente, perdendo a memória por um espaço de tempo. Já em casa, continuou se sentindo mal e suspeitando de que havia sido abusada sexualmente, mas diz não se lembrar do ocorrido. Ela foi encaminhada então para o Instituto Geral de Perícia, onde fez exames toxicológicos e de corpo e delito. Nos exames foi constatado a ruptura recente de seu ímã. Mariana havia perdido a virgindade. Além dos exames, entregou para o IGP a calcinha Ambore que usava. Nas peças analisadas foi encontrado o DNA de André Camargo Aranha, empresário paulista no ramo dos esportes. O Ministério Público então o denuncia pelos termos do artigo 217-A, parágrafo 1º do Código Penal e dá início ao processo. Ao longo do processo, o Ministério Público, órgão responsável pela acusação, alterou os termos da denúncia, solicitando a absolvição do réu pela falta de provas, entendendo que ele não era capaz de identificar que Mariana, no momento do ocorrido, encontrava-se incapaz de oferecer resistência. Por conseguinte, o juiz do processo, Hudson Marcos, atendendo ao pedido do Ministério Público, absolveu André, enfatizando que não havia a possibilidade de condená-lo, já que o órgão acusador requereu a absolvição. Após a publicação da sentença pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 2 de novembro de 2020, o The Intercept Brasil, no dia 3 de novembro, às 2h04, publicou em seu site a reportagem intitulada Julgamento da influência Mariana Ferrer termina com sentença inédita de estupro culposo e advogado humilhando o jovem, assinada pela jornalista Shirley Alves. Posteriormente à publicação, teve reações diversas, principalmente nas redes sociais, dando início a uma repercussão inescrupulosa sobre o caso. A fundamentação do magistrado para a absolvição se deu no transcorrer de 51 laudas. Outro texto da mesa chamou a atenção. Em um dado momento, o juiz cita a doutrina do professor Kleber Mazon, que diz o seguinte: como não foi prevista a modalidade culposa de estupro de vulnerável, o fato é atípico. Em suma, não existe previsão legal de violação de vulnerabilidade culposa. O réu foi denunciado pelo artigo 217-A, parágrafo 1 do Código Penal, que prevê uma das possibilidades de crime de estupro de vulnerável nos termos da legislação penal. O artigo 217-A diz: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena: reclusão de 8 a 15 anos. É importante destacar que incorre na mesma pena quem praticar as ações descritas no caput com alguém que não puder oferecer resistência. Para destrinchar um pouco mais o artigo, vamos dividir em 7 tópicos. Primeiro, conduta principal. O tipo penal descreve a conduta criminosa como ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pessoa que, por qualquer motivo, não pode oferecer resistência ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Segundo, vulnerabilidade absoluta. O elemento crucial é a vulnerabilidade absoluta da vítima, que pode se dar em virtude da idade, menor de 14 anos, ou por condições que a impeçam de oferecer resistência ou compreender a natureza do ato. Terceiro, sujeito ativo.
O sujeito ativo é qualquer pessoa que valendo das condições específicas de vulnerabilidade da vítima, pratica os atos descritos do tipo penal. Quarto, sujeito passivo. A vítima é, em sua maioria, uma pessoa menor de 14 anos. Contudo, a vulnerabilidade absoluta também pode decorrer de condições físicas ou mentais que impeçam resistência ou discernimento. Quinto, pena. A pena para o estupro de vulnerável é mais severa do que a do estupro comum, variando de 8 a 15 anos de reclusão. A gravidade da sanção reflete a proteção especial conferida a quem, devido à vulnerabilidade, estar mais suscetível a danos físicos e psicológicos. Sexto, agravantes. O legislador prevê agravantes quando o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, tio, tutor, curador, preceptor, empregado da vítima ou por qualquer outra pessoa que esteja sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Sétimo e último, natureza pública incondicionada. A ação penal é de natureza pública incondicionada, ou seja, não depende de representação da vítima ou de seus responsáveis legais para ser instaurada. Esse delito está no rol dos crimes hediondos, que traz uma série de consequências gravosas para o seu condenado, como, por exemplo, o cumprimento de pena inicialmente no regime fechado. Embora o STF já tenha declarado inconstitucional essa obrigatoriedade, além da impossibilidade de obtenção de liberdade provisória, dentre outros fatores, aqui trazemos destaque para o elemento subjetivo do tipo penal, ou seja, aquilo que causa ânimo de agir no agente. Nesse tipo penal, no crime de estupro de vulnerável, o único elemento subjetivo possível é o dolo. Inexistente a presença de culpa nesse tipo penal. Não dá para se falar em invenção jurídica, já que de jurídico o estupro culposo não tem nada. É importante destacar a diferença entre estupro e estupro de vulnerável. O estupro, de uma maneira geral, refere-se à prática de forçar alguém a ter relações sexuais contra a sua vontade, mediante violência ou grave ameaça. É um crime grave que viola a integridade sexual e a autonomia da vítima. Já o estupro de vulnerável, por outro lado, é uma categoria específica de estupro, que se refere a situações em que a vítima é considerada vulnerável, seja pela idade, por enfermidade ou por deficiência mental. Assim, enquanto o estupro em geral envolve a violência ou grave ameaça contra a vítima, o estupro de vulnerável considera a vulnerabilidade específica da pessoa agredida. Isso pode incluir situações em que a vítima é menor de 14 anos, não tem capacidade de oferecer resistência ou está temporariamente impossibilitada de se defender, por exemplo, devido a doença ou deficiência mental. Às vezes, precisamos estar mais antenados no assunto antes de defender com unhas e dentes, pois não sabemos da índole de cada um. O caso de Mariana Ferrer foi um caso de grande repercussão, porque, mais uma vez, evidenciou o desgaste social por conta dos problemas na justiça do país e o quanto isso pode afetar na impunidade. O caso de Mariana é apresentado com diversas contradições por parte da mesma, então vamos dar uma olhada no que dizem as testemunhas, as imagens das câmeras e os prints de mensagens do celular para entender o que houve no dia. Ela pediu para ir no banheiro, eu subi aquela escada que eu nunca havia subido. Ficamos lá muito pouco tempo, foi muito rápido, começamos a se beijar, se acariciar. Ela começou a fazer sexo oral em mim. Às 19h53, tem uma imagem de Mariana dançando e mexendo no celular. Mariana alega não lembrar de nada após as 19 horas. Às 20h03, Mariana convida por mensagem uma amiga para ir até o bangalô para curtirem a festa juntos. Porém, às 21h06, manda outra mensagem a procurando. Quase no final da festa, por volta das 22 horas, essa amiga a convida para ir embora. Convite negado por Mariana, que resolve, por livre-arbítrio, estender mais um pouco para ficar com outros amigos no bangalô. Por volta das 22h25, as câmeras flagram Mariana subindo as escadas do camarim do local, de mãos dadas com André. Detalhe, ela dá um sorrisinho. Onde, segundo Mariana e sua mãe, ela estaria dopada e sendo levada à força. André e Mariana ficam lá em cima por cerca de 6 minutos, que, segundo Mariana, o local é um abatedouro onde poderosos estupram mulheres dopadas, mas que, na verdade, é um camarim onde ficam os artistas que se apresentam na casa e onde os funcionários e clientes VIPs têm acesso para usar o banheiro. Mariana desce primeiro a escada, perfeitamente alinhada e de salto. Segundo a mãe da Mariana, ela desce as escadas desesperada e o segurança que fica na porta do camarim lhe nega socorro. Tudo isso supostamente dopada. Segundos mais tarde, desce o André. Mariana paga a comanda, amigos que viram ela no caixa relatam que ela estava normal, falava e caminhava normalmente.
Mariana vai pro 300, outra balada, anda quase 1 quilômetro de salto, não pede ajuda para os policiais ou seguranças que ficam na porta dos estabelecimentos. No percurso, manda várias mensagens para os seus amigos, corrige erros de português nas mensagens, tudo isso supostamente dopada. Chega às 22h49 no 300, porém seus amigos ainda não chegaram no restaurante e ela não aceita ir até eles, pois não tinha dinheiro para pagar a janta e não sabia se sua conta seria coberta. Fica por cerca de 20 minutos no Beach Club 300 e sai. Chama Uber, espera por 9 minutos em pé perfeitamente ereta, supostamente dopada. Então, o senso de justiça e empatia são sentimentos honrados, no qual devemos nos orgulhar por pertencerem à nossa natureza e direcionarem nossos valores. Mas se faz necessário uma harmonia e controle quando decidimos sair do plano sentimental e agir, seja para se defender ou defender outro indivíduo, seja para lutar pelos nossos direitos ou pelo direito alheio. Então, nós podemos dizer que o direito é uma matéria que nasceu para, além de ser justa, nasceu também para ser exata em um sistema extremamente relativo, atestado em diversos problemas e desentendimentos, como o caso de Mariana Ferrer, que nós vimos. Então, dessa forma, nós, operadores do direito, precisamos saber não só para lidar com situações fortes e difíceis, como também orientar e conduzir a sociedade a um caminho que a razão prevaleça acima do sentimento e a justiça seja algo palpável, pois no final a gente percebe que toda história tem dois lados, mas todos vivem a mesma história.